Bom dia a todos, estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo da EBD, da Igreja Batista da Vitória. Meu nome é Júlio César e estamos usando a revista Bases Bíblicas da Convenção Batista Mineira. Quem ainda não adquiriu sua revista, pode procurar o pastor Francisco, Paulinho. Hoje nós estaremos fazendo o estudo número 10, que é o Movimento de Renovação Espiritual. Ele está entre a página 56 e 60 da revista. Introdução. A história dos batistas é marcada pelo anseio de maior consagração de vidas e dedicação ao evangelismo. Há até um hino do cantor cristão que exponencia esse anseio. Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão. O desejo de maior santificação e de um reavivamento espiritual no meio evangélico era um sentimento geral por volta da década de 1950. Esse anseio por mais consagração a Deus e pela presença do Espírito Santo na vida do crente através de sinais favoreceu o surgimento no seio das denominações históricas, o movimento conhecido como renovação espiritual. No meio evangélico tinha o desejo de ter um avivamento espiritual, pela presença do Espírito Santo na vida do crente, através de sinais, né? Então isso favoreceu o surgimento de uma renovação espiritual. O primeiro ponto que temos aqui é o início do movimento entre os batistas. O movimento de renovação espiritual foi influenciado pela chamada segunda onda do movimento pentecostal no Brasil. Na primeira onda surgiram as igrejas pentecostais clássicas, como a Congregação Cristã no Brasil, em 1910, em São Paulo, e a Assembleia de Deus, em 1911, em Belém, Pará. A segunda onda ocorreu com a influência do pentecostalismo nas denominações históricas, como batistas, metodistas, presbiterianos e até mesmo católicos, com a renovação carismática. Então, o que aconteceu? Nós tivemos uma primeira onda de reavivamento espiritual, que foi a criação de igrejas pentecostais. A Congregação Cristã no Brasil foi a primeira, depois a Assembleia de Deus. A segunda onda foi esse movimento dentro das denominações históricas. Então, os pastores batistas, presbiterianos, metodistas e até no meio católico começaram a levar essa renovação para dentro das denominações, o que acabou não agradando a muitos. O início do movimento de renovação no meio batista teve como protagonista 3 pessoas: a missionária americana Rosália Mills, o pastor José Rego do Nascimento e o pastor Enéas Tognini. Então nós tivemos essas 3 pessoas que começaram esse movimento no meio batista. A dona Rosália trabalhava com jovens, e folhetos evangelísticos, que ela denominava Vida Vitoriosa. Ela não tinha experiência pentecostal, ela gostava muito de oração, de santidade e pregar o evangelho. Já o pastor José Rego do Nascimento, ao transferir-se do ministério da primeira igreja batista em Vitória da Conquista, Bahia, para a igreja batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, começou a pregar em todo o Brasil sobre o batismo com o Espírito Santo, que era visto por ele como uma segunda bênção para além da salvação, e cuja evidência era o fato de o crente falar em línguas estranhas. Então o que aconteceu? A gente tinha um pastor batista, que era o José Rego do Nascimento. Ele se transferiu da igreja em Vitória da Conquista para a igreja da Lagoinha, em Belo Horizonte. E ele começou a pregar o batismo do Espírito Santo, que seria essa segunda bênção. Então você tinha a primeira bênção, que era você aceitar Cristo, você ter a salvação, e a segunda bênção, que seria o batismo com o Espírito Santo, onde você iria falar línguas estranhas, que seria a glossolalia. E nós tivemos também Enéas Tognini, teve a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo após ouvir a mensagem da dona Rosália e do pastor Rego. Tognini se tornou um dos maiores propagadores da chamada renovação espiritual. Então, o que aconteceu? A dona Rosália, que pregava para os jovens, folhetos evangelísticos, e o pastor José Rego do Nascimento
acabaram evangelizando Enéas Tognini, e ele que acabou divulgando, né, foi um dos principais propagadores dessa renovação espiritual, do batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo no meio batista. E nós batistas não acreditamos esse batismo com o Espírito Santo. Nós acreditamos que, a partir do momento que você aceita Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em você. E que você não precisa ter essas experiências extraordinárias, falar em línguas, dom de milagres, curas, para você provar que você tem o Espírito Santo de Deus. Então, a doutrina batista se diferencia por esse ponto. Nós não acreditamos no batismo como uma ordenança, mas o momento que a pessoa aceita de coração a Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em você. Isso é o que nós batistas, a nossa doutrina batista defende. Segundo ponto, nós temos uma cisão irreversível. O que foi isso? Como vimos, os defensores da renovação espiritual criam e ensinavam que o batismo com o Espírito Santo ocorria como uma segunda bênção na vida do crente. Bênção essa posterior à salvação e com evidência de se falar em línguas estranhas. Muito esforço foi empreendido por parte da liderança da Convenção Batista Mineira e Brasileira para que a separação entre irmãos não acontecesse. Na Assembleia da Convenção Batista Brasileira de 1963, realizada em Curitiba, foi escolhida uma comissão denominada de Comissão dos 13, para estudar o problema doutrinário relativo à doutrina do Espírito Santo. E essa comissão chegou à conclusão que a crença do batismo do Espírito Santo como uma segunda bênção não encontrava base nas Escrituras. Então, deve ter acontecido uma reclamação geral de pastores, né? Porque nós vimos no estudo 8 que a função da nossa convenção é manter um padrão doutrinário nas igrejas batistas conveniadas à convenção. E começou a acontecer um desvio doutrinário de pastores, né, levando as igrejas um ensinamento contrário à nossa doutrina. A gente viu aqui que principalmente a Convenção Batista Mineira, junto com a brasileira, né, que não queriam a separação desses irmãos, mas na Assembleia de 1963 foi montada uma comissão, foi chamada Comissão dos 13, para analisar isso que estava acontecendo no meio batista. E essa comissão, após análises, estudos, concluiu que essa segunda bênção do Espírito Santo não tinha base bíblica para isso. E eles chegaram à seguinte recomendação, abre aspas, as igrejas e pastores que se tenham afastado das doutrinas batistas e se aproximado das doutrinas pentecostais sejam convidados com todo amor a um reestudo de sua posição, à luz do parecer ora apresentado. Caso persistam em manter pontos de vista contrários à posição doutrinária sustentada pela Convenção Batista Brasileira, sintam-se à vontade para uma retirada pacífica e honrosa em benefício da paz da causa de Deus. Tal recomendação se limita àqueles que fazem de suas convicções divergentes motivos de atividade ostensiva, provocando inquietação, confusão e divisão. Fecha aspas. Então, isso aqui foi a recomendação dessa comissão, né? Que esses irmãos que tinham se voltado à doutrina pentecostal, ao batismo com o Espírito Santo, falar línguas estranhas, que eles fizessem um reestudo da posição deles no meio batista. E caso eles não aceitassem a doutrina batista, eles fizessem uma retirada pacífica e honrosa, né? Foram convidados a se retirar e procurar uma denominação que defenda a doutrina que eles defendem. Então foram convidados a deixar o meio batista. E essa comissão também chegou à conclusão que os batistas queriam um reavivamento espiritual, mas que esse reavivamento não fosse contrário às doutrinas batistas já existentes. Então eles não queriam fugir da Bíblia, do que já era a doutrina batista, e por isso que eles foram contra esse movimento, desse avivamento com o batismo
com o Espírito Santo. Terceiro ponto que nós temos é o seguinte: o que creem os batistas acerca dos dons espirituais? Dos dons. É uma pergunta. O que creem os batistas acerca dos dons? É um assunto um pouco complicado, é um assunto extenso, longo. Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre esse tema, né, que é o falar em línguas. Nós dependíamos de mais tempo para poder expor mais versículos bíblicos, mais embasamento bíblico com relação a esse assunto, mas a gente vai tentar simplificar com entendimento com os irmãos aqui, que os irmãos possam entender qual que é a posição batista com relação a línguas estranhas. Não é verdade, como afirmam alguns, que os batistas dão pouca importância aos dons espirituais. O que ocorre é que nossa posição doutrinária sobre a doutrina do Espírito Santo tem embasamento bíblico e não se baseia nas experiências estáticas. Então a doutrina batista se baseia na Bíblia, né? Eles procuram, o que o batista acredita tem embasamento bíblico. Todos os 19 artigos da Declaração Doutrinária da Convenção Brasileira, ela tem vários versículos que embasam esses 19 artigos. Se você abaixar os 19 artigos na internet, você vai poder acompanhar que todos eles têm vários versículos bíblicos dando embasamento ao texto do artigo. E que a gente não fica preso aos dons de sinais, que seria cura, dom de línguas, porque nas igrejas pentecostais, essas pessoas que falam ter esses dons, elas acabam tendo visibilidade na igreja. E os que não têm acabam sendo considerados crentes de segunda linha. Então há uma separação na igreja, né, entre quem tem os dons espirituais, quem tem o Espírito Santo, teve o segundo batismo, e os que não têm, que são considerados crentes de segunda linha. Nós preferimos seguir o que o apóstolo Paulo ensina à igreja de Corinto. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Os coríntios, que não demonstravam amor em suas relações fraternais, se gabavam de falar em língua dos anjos. Curioso é perceber que todas as vezes que os anjos foram enviados a falar com os humanos, falaram na língua do ouvinte, e não numa língua angelical. Como exemplo, podemos citar o encontro dos 3 anjos com Abraão, em Gênesis 18, dos versículos 1 a 5, depois de 8 a 10, de 13 a 17, de 20 a 26 e no versículo 33. O anjo que se encontra com Jacó, em Gênesis 32, do versículo 22 a 32. Ou o anjo que se encontrou com Pedro, em Atos 12, 7 a 8. E temos muitas outras passagens que citam aí os anjos conversando com os homens e sempre na língua dos homens. O que acontece aqui? No Antigo Testamento nós temos a passagem lá que fala de Babel, onde os homens tinham a soberba, né? E Deus fez eles confundirem as línguas, que eles não conseguissem se comunicar entre si. Nós temos o texto de Atos 2, que Deus fez o contrário. Deus deu o dom de línguas, onde você tinha pessoas de várias nações, de vários lugares diferentes, falando idiomas diferentes, onde Deus deu o dom de línguas onde todos se entendiam. Então Deus fez o contrário que fez em Babel. Tanto no texto de Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19, nós temos claramente o texto falando de idiomas, que é usado glosa, que é idiomas, glossolalia, que é você falar idiomas. Nesses textos, a gente vê claramente que está falando de idiomas, que você tinha pessoas de diferentes nações, todas reunidas, e todas entendiam na mesma língua. Então, todas tinham um entendimento. Nós não entendemos que a Bíblia, nós teríamos 2 dons de línguas diferentes. Porque depois vem falando de línguas estranhas em 1 Coríntios. Então não tem porquê na Bíblia ter 2 dons de línguas diferentes. Um em Atos, outro em Coríntios. E se a gente for para os originais no grego, a gente vai ver que a mesma palavra usada em Atos é a mesma usada em
1 Coríntios, que é glosa, que significa línguas, idiomas. Só que no texto de Coríntios tem essa palavrinha junto, que é estranhas. Então, provavelmente a pessoa que fez a tradução do livro de a carta 1 Coríntios não é a mesma pessoa que traduziu o livro de Atos. E se a gente for no original, não existe o estranhas no grego. Línguas estranhas, a palavra estranhas, foi colocada para dar sentido à frase. Mas a palavra original, que é glosa, é a mesma utilizada tanto em Atos como em Coríntios. Então, nos leva a crer que o dom de línguas que aconteceu em Atos e Coríntios é o mesmo dom. Paulo está falando do mesmo dom. Não que o dom de línguas tenha acontecido na igreja de Coríntios. Porque a igreja de Corinto, que foi fundada por Paulo, era uma igreja cheia de problemas. Tanto problemas de relacionamento amorosos entre pessoas da mesma família, divisões dentro da igreja. E Paulo, quando ele escreve a carta, ele escreve para corrigir a igreja. E a igreja tem um desvio doutrinário muito grande. A cidade de Corinto é uma cidade portuária, tem o templo de Afrodite, no alto de uma montanha, né? Afrodite é a deusa do amor, e a gente sabe que tinha muitos problemas de prostituição na cidade. E Paulo começa a corrigir essa igreja, por causa dos problemas que tinham na igreja. E um dos problemas mais sérios que tinha lá também era a respeito dos dons espirituais, porque eles se sentiam uma igreja espiritual. E, na verdade, a igreja de Corinto era uma igreja carnal. Não tinha nada de espiritual na igreja, uma igreja cheia de problemas. E Paulo tenta corrigir. Só que como tinha uma divisão muito grande, Paulo vai corrigindo aos poucos. Então eles falam de uma língua angelical, só que a gente viu aqui em alguns versículos que todas as vezes que os anjos falaram com os homens, falaram na língua deles. Se a gente pegar lá o texto de Gênesis, no Jardim do Éden, nós temos Adão, Eva, Deus e o diabo, representado pela serpente. Todos eles se comunicavam na mesma língua. Então a gente não tem relato na Bíblia de uma língua diferente, de uma língua angelical, de uma língua dos céus. Então a gente não tem relato bíblico que dá embasamento a isso. Então Paulo tenta corrigir essa situação. Vamos ler mais um pouco aqui do texto. No capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo parece desestimular os crentes a continuar falando de tais línguas. Nas palavras do apóstolo, tal dom era egoísta, ou seja, não trazia edificação para toda a igreja. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Está em 1 Coríntios 14, 6. O mesmo Paulo escreveu pouco antes: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. 1 Coríntios 12, versículo 7. Ora, se o dom é para o bem comum e para a edificação da igreja, como pode edificar só quem fala sem ser útil para a igreja reunida? Por isso, ele os aconselha: visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Está em 1 Coríntios 14, 12. Os dons são para a edificação de toda a igreja e não para uso particular no culto público. Paulo continua: agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação ou conhecimento, ou profecia ou doutrina. 1 Coríntios 14, 6. Falar línguas estranhas ou estáticas deixariam os ouvintes sem entender nada. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Está em 1 Coríntios 14, 10. Daí o apóstolo afirma: na igreja eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em língua. 1 Coríntios 14, 19. Assim, as manifestações no culto coletivo devem ser racionais e inteligíveis. Cada pessoa, por mais indouta que seja, deve ser capaz de dizer amém. Então, o que Paulo está dizendo? Está falando que tem vários idiomas que nenhum deles é sem sentido. Está falando que o dom de línguas é para edificar a igreja, não edificar a pessoa.
Tem uma parte em 1 Coríntios 14 que Paulo fala dos bárbaros. Bárbaros ali se refere a pessoas de fora, de outras nações, estrangeiros. Então, assim, fica bem claro, a gente fazendo um estudo melhor nos textos, que o texto no livro de A Carta de Corinto está falando sobre idiomas, não de línguas estranhas. E se a gente pegar aqui 1 Coríntios 13, versículo de 1 a 3, diz o seguinte: E agora passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo que eu possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Então, o que Paulo está falando aqui? Ele está exagerando nas suas falas. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos, ainda que, ele não está falando que fala. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos, seria eu falar todos os idiomas da Terra. Hoje nós temos aí quase 7.000 idiomas. Então, o que Paulo está falando? Ainda que eu fale a língua dos seres humanos, ou dos anjos, então ele está falando totalmente o contrário. Ele está falando que ele não fala a língua dos anjos. E ele exagera em várias outras passagens, não é só essa. Mesmo que eu possua o dom da profecia, mesmo que eu conheça todos os mistérios de toda a ciência, né? Mesmo que eu dê ao necessitado tudo que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor. Entendeu? Então ele exagera nas frases dele, no que ele está dizendo. Ainda que eu tivesse 2 metros de altura, eu não poderia pegar aquilo no alto. Ainda que. Então esse ainda que mostra que não existe, que ele não tem esse dom. 1 Coríntios 14, versículo 13, fala: sendo assim, aquele que fala em língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. Pois se oro em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Então, Paulo está dizendo que não adianta chegar uma pessoa na igreja e orar em outro idioma. A gente precisa saber o que está acontecendo. Não adianta eu falar, como diz aqui no texto em 1 Coríntios 14, 19. Prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 em línguas diferentes. Não adianta a gente trazer um missionário que ele expõe de maneira excelente as escrituras e a gente não entender nada que ele fala. Então Paulo está dizendo isso. Não adianta vir um estrangeiro e orar e falar se não edifica. Se a gente não consegue entender. Se não tem quem interprete. E aí tem irmãos que falam o seguinte: mas Paulo não proíbe o dom de línguas. Só que Paulo não nega e Paulo não proíbe. Primeiro, Paulo não nega porque o dom de línguas ele é real. Ele está lá em Atos, é um dom real. Só que na igreja de Coríntios, que ele estava sendo exposto de maneira errada. Para Paulo, ali em Coríntios, não estava existindo o dom de línguas. E Paulo não proibindo. Porque o que ele fala em 1 Coríntios 14, no versículo 27? Se alguém falar em uma língua estranha, que a falem somente 2, quando muito 3, um de cada vez, e que haja quem possa interpretar. Versículo 28. Contudo, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, Paulo acaba proibindo, porque Paulo o que está falando aqui? Dom de línguas é assim, é 2 ou 3, sendo um de cada vez, e que haja quem possa interpretar. Então ele está proibindo aquilo que existia na igreja de Corinto. Ele está falando que aquilo não é o dom de línguas, o dom de línguas é assim. Então, se vocês fizerem dessa forma, aí é o dom de línguas. Então ele está proibindo aquilo que existia e está instruindo como que é. Então se eles conseguissem fazer
da maneira bíblica, é aceito. Mas como era uma igreja carnal, eles não iam conseguir fazer. Então Paulo automaticamente está proibindo o dom de línguas, sem falar diretamente que ele estaria fazendo isso. Quando lemos os versículos de 20 a 25 de 1 Coríntios 14, vemos que Paulo afirma que o dom de línguas no culto público é uma infantilidade. Irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar sejam adultos. Então ele está chamando a igreja de Corinto de infantil, de imatura. Então aqui Paulo conclui que a igreja é imatura, a igreja é infantil com relação aos dons, principalmente o dom de língua, e que as nossas experiências não podem estar acima das Escrituras. Que a autoridade máxima é a palavra de Deus. E Paulo também fala que ele ensinou a doutrina a todas as igrejas da maneira correta, mas que a igreja de Coríntios saiu fora doutrinariamente do que ele ensinou. Chegamos aqui às considerações finais. Em meados do século XX, as denominações históricas foram influenciadas pelas doutrinas pentecostais. No meio batista, essas doutrinas foram disseminadas principalmente por um movimento chamado de renovação espiritual. Esse movimento levou a denominação a experimentar uma cisão irreversível até os nossos dias. De um lado ficaram os conservadores, apelidados pelos renovacionistas de tradicionais, que se mantiveram fiéis às doutrinas aceitas pelos batistas até então, e de outros renovados, que inseriram em seu corpo doutrinário a concepção pentecostal da doutrina do Espírito Santo, com a evidência de se falar em línguas. E aqui nós vimos também que o que causou, o principal acontecimento ter causado essa cisão foi essa tradução na Bíblia do línguas estranhas, que ficou mal compreendida pelas pessoas. E vale ressaltar que hoje em dia nós temos também que dar uma atenção especial às versões bíblicas. Nós devemos procurar versões que estão mais comprometidas com o original. Hoje nós estamos tendo aí as versões da Almeida, revista e atualizada, que estão com algumas alterações bíblicas, algumas distorções nos textos, porque o João Ferreira de Almeida, que é quem dá nome a essa versão bíblica, ele era calvinista, e essas versões continuam apoiando a doutrina calvinista. Então, a igreja presbiteriana que defende a doutrina calvinista, em conjunto com a editora, pede algumas alterações nos textos para fortalecer a doutrina calvinista e dar embasamento. Então, eu já vi pastores batistas indicando a versão Almeida Revista e Atualizada. Eu tenho conhecimento de 2 textos que foram alterados para dar embasamento à doutrina calvinista. Então, eu aconselho os irmãos que tomem cuidado com essa versão ou procurem uma outra versão que tenha um compromisso com os originais. Nós temos a King James, que é bem próxima ao original, uma versão de fácil leitura. Temos a Thompson, muito boa também. Nós temos a NVI, que é uma linguagem bem fácil. Nós temos a de Jerusalém, que é considerada que está mais próxima aos originais. Então, os irmãos puderem investir um pouquinho mais, comprar uma Bíblia que te dê uma segurança maior com relação aos textos bíblicos, seria bom. Tá? E os irmãos que quiserem saber um pouquinho mais a respeito dessas distorções que tem na versão Almeida, eu estou disponível para poder explicar onde que estão e por que as mudanças, tá? Então os irmãos podem me procurar, que eu esclareço para os irmãos. Completando aqui o texto, os renovados organizaram a Convenção Batista Nacional sob a liderança do pastor Ernesto Tognini. Os conservadores permaneceram na Convenção Batista Brasileira, que a partir desses episódios também experimentou um crescimento exponencial. Hoje as 2 convenções são afiliadas à Aliança Batista Mundial. Além dessas 2 convenções, há batistas no Brasil que estão organizados em outras associações, como a Comunhão Batista Bíblica Nacional, a Igreja Batista Regular, a Convenção das Igrejas Batistas Independentes, para citar as principais. Então, como nós vimos no estudo, o pastor Ernesto Tognini, que foi doutrinado
pelo pastor José Rego do Nascimento, ele acabou tendo a liderança, né, a presidência dessa convenção nacional que defende a doutrina pentecostal. E como nós vimos aqui também, nós temos a Convenção Batista Regular. O que é a Convenção Batista Regular? É uma convenção de pastores batistas também, que defendem o calvinismo. E hoje, como aconteceu na década de 50, de 60, nós estamos tendo também uma invasão de uma outra doutrina dentro da nossa denominação, que é a doutrina calvinista. Como nós vimos no estudo 8, nós temos uma declaração doutrinária, que é a obrigação dos pastores seguir essa declaração doutrinária, e alguns pastores estão desviando dessa doutrina, trazendo uma doutrina de outra denominação para dentro da nossa denominação batista. Da mesma forma que na década de 60 foi criada essa Comissão dos 13 para analisar a situação da doutrina pentecostal no meio batista, hoje nós temos esse problema dessa filosofia calvinista no nosso meio. E eu considero assim muito mais prejudicial essa filosofia calvinista, porque do mesmo jeito que dos pentecostais, que eles fazem uma análise superficial e tendenciosa dos textos bíblicos, só que os calvinistas distorcem a imagem de Deus. E a gente precisa conhecer melhor. Eu vejo que há um receio dos pastores batistas em falar sobre calvinismo, de comparar o calvinismo com a doutrina batista, mas nós precisamos conhecer o verdadeiro calvinismo, o calvinismo nu e cru, o calvinismo de João Calvino. E a gente precisa conhecer assim, o calvinismo sem maquiagem. Porque o que esses pastores calvinistas pregam não é o verdadeiro calvinismo. Não é esse calvinismo enfeitado de Paul Walsh, não é esse calvinismo com chuquinha de John Piper, não é esse calvinismo fictício de Augusto Nicodemos, de Hernandes Dias Lopes. E a gente conhece o calvinismo através da caneta dos calvinistas. Nós precisamos conhecer o que eles escreveram. E os próprios calvinistas hoje escondem, não trazem à tona. Então, se a gente pegar a Instituta de Calvino, a Instituta número 3, na página 41 da editora Cultura Cristã, está escrito lá dessa forma, abre aspas, Deus não criou em igual condição todos os homens, pois criou uns para a vida eterna e os demais para a condenação eterna. Olha que absurdo que Calvino escreveu. Vamos mais um texto de Calvino. Deus não só viu de antemão a queda do primeiro homem e nela a ruína da sua posteridade, mas também por seu próprio prazer a ordenou. Então o que está dizendo aqui? Que Deus anteviu a queda do homem, mas Deus ordenou a queda. Foi um decreto de Deus. E Deus ainda culpou o homem. Então, Deus faz e ainda culpa o homem do pecado. Se foi Deus que ordenou, quem é a culpa da queda é Deus, não é o homem. Então a gente vê assim que o calvinismo é totalmente desprovido de bom senso, de bondade, de piedade. Não coloca Deus como um agente piedoso que procura o homem para salvá-lo. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O calvinismo não aceita João 3,16. Ele nega o principal versículo da Bíblia. O centro da Bíblia. João 3,16 para os calvinistas tinha que ser da seguinte forma. Deus amou os eleitos de tal maneira que sua graça irresistível salvará todos aqueles que estão predestinados. Então você vê que é totalmente diferente do que nós acreditamos. Né? E estava assistindo um vídeo de um pastor, onde os alunos assistiram um estudo sobre calvinismo, e eles tinham que dar uma conclusão desse estudo. Então esses alunos chegaram à conclusão seguinte, abre aspas, se o inimigo no inferno fizesse um plano para distorcer a imagem de Deus, não ficaria tão bom quanto o calvinismo. Então, assim, a gente vê que é uma doutrina diabólica. Se a gente pegar a Europa, há 120 anos atrás, a Europa era 80% protestante e hoje a gente tem uma Europa entregue ao ateísmo.
em função do calvinismo, porque a Europa era o berço do calvinismo, e hoje a Europa está entregue ao ateísmo. Então a gente não quer isso nas nossas igrejas, na nossa denominação. E aqui eu queria fazer um apelo aos nossos pastores, pastores batistas tradicionais, pastores que respeitam a nossa denominação. Pedir que a gente engrosse esse coro contra essa doutrina dentro da nossa denominação. É totalmente o contrário do que nós acreditamos. Quando você começa a entrar nessa doutrina, você para e vê, é outro evangelho. Então, peço a vocês que estão na nossa denominação, pastores batistas, vamos nos unir contra isso na nossa denominação. Vamos juntar forças, vamos cobrar da nossa associação, vamos cobrar da nossa Convenção Mineira. A Convenção Mineira foi muito importante nessa Comissão dos 13. Vamos cobrar da nossa Convenção Brasileira para que possa ser feita alguma coisa. E, segunda coisa, quero pedir a vocês, preparem estudos na sua igreja, para as suas ovelhas. Prepare estudo mostrando o que é predestinação bíblica, o que é predestinação calvinista. Falando do livre-arbítrio. O calvinismo não tem livre-arbítrio. A partir do momento que Deus é soberano, Deus decreta tudo, não sobra nada para o homem. Então não é a nossa doutrina. Vamos prezar pela nossa doutrina. Vamos capacitar nossas ovelhas com o estudo bíblico, com a nossa doutrina, com a Bíblia. E não vamos deixar esses pastores chegar nas nossas ovelhas. Vamos preparar estudos e capacitar, porque a hora que eles chegarem, eles estão conhecendo. Eu tenho visto que os pastores estão se omitindo com relação a falar sobre isso. E temos que expor, temos que falar para nossas ovelhas. Aqui em Juiz de Fora já tem pastores calvinistas querendo montar seminário no meio batista para ensinar o quê? Vai ensinar calvinismo. Se a gente não tomar uma posição, daqui a pouco eles estão tirando nós da nossa denominação, trazendo uma outra doutrina aqui para dentro. Então vamos tomar uma posição, vamos nos unir contra isso no nosso meio. E aos pastores calvinistas que estão no nosso meio também, eu quero falar que nós amamos vocês. Nós não somos contra vocês. Nós só não aceitamos uma doutrina diferente dentro da nossa denominação. Então, a mesma consideração que a Comissão dos 13 fez aqui na década de 60 contra a doutrina pentecostal na nossa denominação, vale para vocês hoje. Procurem isso. Façam um reestudo da posição de vocês. E se vocês não aceitam a nossa denominação, ninguém está obrigando vocês a aceitarem. Mas se vocês ficarem, respeitem a nossa denominação, respeitem a nossa convenção, respeitem a nossa declaração doutrinária. Ou, como diz aqui a recomendação da Comissão dos 13, né? Façam uma retirada pacífica e honrosa. Você já tem a Convenção Batista Regular, que lá defende o calvinismo. Vocês têm as igrejas presbiterianas, igreja histórica. Lá prega-se o calvinismo. Por que vocês estão numa denominação batista tradicional, trazendo uma outra doutrina? A gente queria que vocês respondessem essa pergunta para nós. Mas eu sei que você que é calvinista, que está no nosso meio, pode não estar gostando disso, mas você não está gostando porque é verdade, meu irmão. Mas se você quiser conversar também, estamos à disposição para sentar, tomar um café, bater papo. Como eu disse, nós amamos vocês, queremos vocês junto com a gente, mas respeitando a nossa denominação, a nossa doutrina. Amém, irmãos? Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.